imagina que a gente está passando por uma rua movimentada, tá bom? E essa rua, ela faz o contorno de um quarteirão. Então, a gente está aqui num perímetro, tá? Passando aqui com o carro. Agora, imagina que é o seguinte, quando eu tô... Imagina que agora tem um segundo eu, um digital me, que está andando aqui nessa calçada. Eu olho aqui dessa calçada, então aqui está passando o carro, e vejo que existe esse perímetro aqui sendo cruzado. Eu estou percorrendo dessas duas formas, andando com o carro e andando aqui a pé, esse perímetro, certo? Percorrendo esse perímetro, eu estou conhecendo mais aqui, correto? Correto. A minha pergunta para você é, conforme eu estou conhecendo mais, a minha ignorância está aumentando ou diminuindo? A pergunta é difícil. Eu vou responder para a gente poupar tempo de quem está em casa. Sim. Veja bem, se eu tomo que o mundo é esse quarteirão, efetivamente conhecer mais reduz a ignorância. Sim. Certo? Certo. Agora, se eu olhar do ponto de vista desse carro que está passando, que também sou eu, a parte, pensa bem, eu estou dirigindo, a gente está dirigindo aqui no Brasil, eu estou do lado esquerdo. Então, o quarteirão está correndo para dentro. Quanto mais eu ando, a parte da ignorância está aumentando. Então, nesse ponto de vista, o aumento da área do conhecimento é proporcional ao aumento do perímetro da ignorância. Isso até é uma ideia que eu gosto bastante de brincar com ela. Qual que é o grande ponto? Por que eu estou trazendo isso? Na medida em que eu olho um assunto específico, eu falo, o meu assunto é X coisa. Efetivamente, eu estudar mais esse assunto, eu entender mais esse assunto, me faz ter menos ignorância sobre esse assunto. Mas na medida que o meu assunto é o mundo, tá vivo, quanto mais eu sei, mais ignorante eu sou por definição. Porque eu não posso ser ignorante sobre uma coisa que sequer está dentro do meu radar. Até pouco tempo atrás, até o final do ano passado... O unconscious incompetent, né? É, isso. É isso mesmo. Então, eu não vou nem contar meu exemplo. Então, o que acontece? Mas todo mundo tem o seu exemplo, tá? Então, por exemplo, até ano passado eu já tinha feito várias coisas com VR, AR e tal, mas minha visão de realidade imersiva era muito mais restrita. Hoje eu tenho uma visão que eu acho que está sendo construída sobre realidades imersivas, metaverso, etc. e tal. Hoje em dia eu tenho questões, eu vim no carro pensando até aqui sobre questões envolvidas nisso, que elas não existiam. Eu não tenho resposta para elas, eu sou só completamente ignorante em relação a elas. Antes eu não tinha essa ignorância porque eu não tinha o próprio o paradigma para pensar. Por que eu estou trazendo isso? Não é para simplesmente trazer uma filosofia aqui no meio, fazer uma reflexão filosófica fora da caixa. É para te dizer o seguinte, olha só, antes de responder, eu tenho que dizer o seguinte, tem ignorância que é boa. Então, eu não acho que quando a gente desconhece alguma coisa, a gente tem um problema. A gente tem um problema quando a gente desconhece que desconhece. Você entende a diferença? Sim. Então, aí eu posso dizer assim, quem desconhece que desconhece, e portanto não é exatamente ou meramente ignorante, mas é dogmático, eu acho que eu sei tudo, aí efetivamente toma decisões ruins. Muito na linha que você está falando. E quando a gente... Por que eu estou trazendo essa abordagem? Adorei, Porque daí fica fácil de responder. Porque é o seguinte, o que eu tenho que fazer se eu sou uma pessoa que é ignorante na tomada de decisão e por isso, por exemplo, eu só olho o lado ruim das coisas, eu não consigo ver... Por exemplo, estratégias decisórias, a gente já comenta sobre isso, tá? Tem estudos muito interessantes sobre como a gente monta as estratégias decisórias na mente. Eu gosto muito disso, inclusive eu tenho um monte de artigo do meu passado que eu já esqueci como é que eu escrevi, mas enfim, vamos lá sobre isso aí. Mais de 100 mais de uns 30 nesse papers assunto. no internacionais. Tem mesmo. Enfim, a maior parte já esqueci o que eu estava dizendo lá, mas enfim, o que importa... Faz parte, né? Lógico. Mas enfim, o ponto é, quando a gente vai dizer assim, poxa, mas essa pessoa, ela só olha esse aspecto, ela só olha o lado bom. Ou ela acha que uma única variável, uma única coisa... Esse aqui eu vou comparar três viagens que eu posso fazer. Eu só penso assim, aqui faz calor, aqui faz frio e aqui tem um tempo que é morno.
Fala, cara, mas tem mais 20 coisas nessa viagem. Tipo, você está construindo um modelo decisório muito empobrecido. A pessoa que tem certeza que não é isso mesmo, que é dogmática e não meramente ignorante, precisa melhorar os seus modelos decisórios, em primeiro lugar, identificando em si mesmo a ignorância sobre a própria ignorância. É o critique que vocês trazem. Sim. A pessoa ter essa autocrítica e um pouco de noção do quanto ela é ignorante ajuda. Eu sou ignorante pra caralho. Isso, assim, vou te falar, dos poucos méritos que, enfim, a vida me trouxe foi de ver isso, a ignorância total. E aí, com a ignorância, você vai vendo e fala, esse assunto aqui, realmente eu não sei. Eu acho que tem alguma coisa aqui, mas tem que olhar essa coisa. Essa é a resposta. Investigar, né? Investigar. Agora, do outro lado, a ignorância de você olhar e falar, tá bom, aqui existem 3 lugares que eu posso passar minhas férias. E eu tenho uma ignorância profunda sobre como eles são, porque eu não conheço ninguém que foi lá e, enfim, eu não acredito nas fotos da internet, não importa. Realmente existe uma incerteza profunda, tá? A ignorância como incerteza, que na maior parte das vezes são sinônimos. Aí eu digo o seguinte, aí a gente tem que ter um pouco de credibilidade e, né, e crença em si mesmo. E pensar assim, cara, independentemente do efeito desta decisão pontual na minha vida, meu caminho não é de uma decisão. Meu caminho é de uma rota. Eu posso estar errado nessa, mas eu não estou tão errado na minha rota porque eu justamente sinto alguma coisa e vou no caminho do que eu sinto. Então, no fundo, quando a gente sai de perto da pergunta e aborda por esse lado, fica menos difícil de responder. E eu vejo assim, grande parte do problema das pessoas que assim, no mundo corporativo tomando decisão é a ignorância da ignorância. Eu vejo isso, e assim, em geral, quanto mais alto o executivo, mais não sei o que não sei. mais burro. Eu acho impressionante. Não tem problema nenhum de falar isso. Não, eu sei, mas a gente sente isso às vezes. Ser o anta é o que eu mais vejo por aí. Por quê? Porque é essa certeza de que não, isso aqui é assim, isso aqui é assado. Mas você não conhece nada para saber que é assim. Como você validou, né, a premissa. São axiomas. Exatamente. Traga sua dúvida que você vai crescer. E, curiosamente, os grandes CEOs não são assim, tá? Então, é porque você tem uma vasta... É muito fácil você acreditar naquilo que os outros falam. Nossa, como você sabe, como você é bom ou boa, como você é poder... Então, chegou lá, né? Como você chegou lá. Eu tava falando agora há pouco, tava dizendo pro André isso, né? Falei, pô, cara, nossa, quando você chegou, se leva a primeira vez, você falou, 31 anos? Eu até brinquei, né? Seus pais ficaram orgulhosos. Cara, são coisas assim, brincadeiras assim, que fazem, às vezes, as pessoas adquirirem um grau de autoconfiança que é deletério, que faz depois elas acharem que não existe um espaço para se ter dúvida. Eu tenho certeza que são essas as dimensões. Mas tem uma borda aqui que, se você abrir, tem um monte de ignorâncias para você ter. E se você for ali e você falar, putz, eu sinto que tem alguma coisa aqui, no mínimo, você vai ter um pouco mais de bom senso, vai calibrar um pouquinho melhor sua decisão. Você vai falar, pera, deixa eu não ser tão drástico ou drástica nisso que eu estou falando. Sabe, essa dúvida essencial que era a base do pensamento clássico, do pensamento grego, não pode ser perdido. A base do pensamento socrático é a coisa mais racional que tem no mundo. Não pode ser perdida, mas onde que ela é perdida? Ela é perdida nesse processo de autoadulação. No ego. No ego. Se afoga no ego. Se afoga no ego. É por isso que a máxima, né, do CEO não tem que ser o mais inteligente da empresa, mas talvez fazer as melhores perguntas. Fazer as melhores perguntas são a grande verdade.